E o sinal mais evidente de que a mensagem causou impacto foi a reação imediata da esquerda brasileira, que já acionou a justiça em âmbito penal e eleitoral para punir a iniciativa, evitar novas manifestações do Bolsonaro digital e até caçar a candidatura. Do STF. Tem visto nessa campanha o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre, o ministro Gilmar, tentando de alguma maneira tomar decisões que afetem a arena eleitoral, uma vez que eles não estão mais no TSE. O TSE é comandado pelo Nunes Marques, tem o vice André Mendonça, que são ministros que foram indicados pelo Bolsonaro, e tem uma visão da campanha eleitoral, né, que eu acredito até que é compartilhado pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros do STJ que estão lá no TSE, menos intervencionista do que a do Alexandre de Moraes, por exemplo, em 2022, que queria regular tudo o que as pessoas estão falando em todo lugar, principalmente em redes sociais. Então esse é um ponto como uma premissa para a gente introduzir essa decisão. Já tem uma ação no TSE, promovida pelo PT, sobre o uso dessa IA e já respondida pela defesa do Flávio. E tem, pelo menos dos advogados, hoje eu me dediquei muito a tentar entender isso, uma visão de que tudo que aconteceu ali na IA do Bolsonaro no sábado, ela estaria de acordo, houve 3 advogados eleitorais que não estão vinculados a nenhum grupo político, estaria de acordo com a resolução 23.610, porque era um evento fechado, avisa que é IA, só tinha militantes bolsonaristas ali dentro, e também se a gente for pegar, você não pode fazer IA, se a gente for olhar os sites dos partidos com candidatos a presidente, tem IA para caramba, assim, tem muito IA. Agora, um debate que já está no TSE, né? E o Daniel colocou ali uma dicotomia, né, que seria uma pegadinha. A própria defesa já se manifestou, acho que no sábado ou no domingo, né, ou na segunda, né, dizendo que o Bolsonaro não autorizou, né, essa é a posição oficial deles, né. Então, a ver como que vai, acho que a resposta aqui da defesa vai ser nessa linha, mas eu acho que o principal disso aqui é o Supremo Tribunal Federal, que não está mais no TSE, no caso o ministro Alexandre, tentando exercer ali a função de juiz eleitoral, sendo que não está mais no TSE como estava em 22. O vídeo de Jair Bolsonaro, gerado por inteligência artificial, foi uma ideia brilhante e disruptiva da campanha de Flávio. Entrará para a história como prova pública e definitiva da perseguição política no Brasil. Como todos aqui sabem, eu estou preso e calado por uma decisão injusta e arbitrária baseada em algo que eu nunca fiz. Esse formato de IA por si só já passa uma mensagem que transcende o texto do vídeo. A substituição do testemunho de um político vivo por uma versão digitalizada da sua voz e da sua imagem escancara para o Brasil e para o mundo violações claras aos direitos humanos nas decisões judiciais do STF contra Bolsonaro, incluindo controle excessivo, medidas policialescas e rigor desproporcional na execução da pena. Sem falar na censura descarada a um ex-presidente sob custódia de um Estado supostamente democrático que deveria garantir a sua liberdade de expressão. Vale lembrar que Bolsonaro, mesmo fora da corrida eleitoral, está submetido a um estado de exceção sem precedentes, amordaçado por um tribunal que criminalizou a sua opinião antes mesmo que ele possa oferecê-la ao público. Bolsonaro não pode usar redes sociais, não pode se comunicar por telefone, não pode conceder entrevistas e nem receber visitas de lideranças políticas, incluindo presidentes de democracias, como o caso do Javier Milei, e até seu próprio filho, Flávio, que também é seu advogado constituído. Ainda conforme a determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro não pode sequer escrever cartas ao público, um direito respeitado até em regimes absolutistas, totalitários e ditatoriais ao longo da história. De Galileu Galilei a Miguel de Cervantes, passando por Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, todos podiam se comunicar com o mundo exterior por meio de missivas. O comunista Antônio Gramsci, pai do marxismo cultural, pôde escrever suas cartas do cárcere de uma prisão italiana fascista. E um dos seus discípulos aqui na América Latina, o senhor Lula da Silva, quando estava preso por corrupção, após condenações unânimes em 3 instâncias da justiça, foi autorizado a fazer tudo e mais um pouco da sua cela premium. A diferença de tratamento entre Lula e Bolsonaro é tão evidente que só uma pessoa de má fé pode fingir que ela não existe e ignorar a perseguição política que está em curso no Brasil. É por tudo isso que a campanha de Flávio fez muito bem em recorrer à inteligência artificial. E o sinal mais evidente de que a mensagem causou impacto foi a reação imediata da esquerda brasileira, que já acionou a justiça em âmbito penal e eleitoral para punir a iniciativa, evitar novas manifestações do Bolsonaro digital e até caçar a candidatura de Flávio. Contudo, basta uma análise superficial da lei para atestar que o uso da inteligência artificial está em plena conformidade com a legislação.
Isso que vocês estão vendo aqui não sou eu. Isso é uma simulação da minha imagem e da minha voz feita com inteligência artificial. Essa fala de abertura já explicita que o vídeo não é real, deixando claro que a campanha não tem intenção de enganar a opinião pública por meio de conteúdo inverídico. Trata-se de uma peça lúdica, cujo caráter de ficção é expressamente mencionado nos primeiros segundos de conteúdo. E quando a gente examina a lei vigente, o que nós vemos é que o uso da inteligência artificial está muito bem disciplinado nas recentes resoluções do TSE sobre propaganda eleitoral na sua seção 2, que trata da desinformação. O texto autoriza sim o emprego de IA, simulando voz e imagem de candidato ou pessoa pública, exceto 3 dias antes e 1 dia depois da eleição, e desde que a campanha observe 2 exigências legais: avisar que o vídeo foi desenvolvido com essa tecnologia e não difundir conteúdo inverídico ou descontextualizado a ponto de desequilibrar a eleição a seu favor. Em outras palavras, respeitada a obrigação de não desinformar, o uso de IA, como fez a campanha do Flávio num clipe de 45 segundos, é legítimo. Ou, pelo menos, era legítimo. Porque, como já vimos, uma coisa é a lei que vale para todos. Outra coisa, bem diferente, é a lei que vale contra Bolsonaro. E agora que o PT e seus aliados no judiciário e na imprensa perceberam o potencial simbólico da voz e da imagem de Bolsonaro, certamente muitos esforços serão empenhados para reinterpretar a lei e banir a inteligência artificial dessas eleições. Mas eu garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança que despertamos. Nenhuma prisão vai calar milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. O palhaço dança. Pode ter certeza, farão de tudo e mais um pouco nestas eleições. Interessante que o governo brasileiro encontrou uma nova maneira de combater a desconfiança nas urnas eletrônicas. Sabe qual foi? Não deixando os desconfiados entrarem no país. Que no dia 20, o Lula convidou o mundo inteiro. Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monta o comitê. Coincidentemente, no mesmo dia, 2 funcionários do Departamento de Estado americano pediram visto para vir aqui ao Brasil. E no dia seguinte, o Flávio repetiu aquela mentira, sabe? Associando as nossas urnas à Venezuela. Todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições, como sempre fazem, e também pessoas que tenham conhecimento sobre essa tecnologia e como o Brasil pode ter eleições mais seguras e transparentes. O Lula convidou, o Flávio convidou, mas os americanos descobriram que o evento era só para convidados. O Itamaraty desconfiou que seria uma ação coordenada para poder colocar as urnas sob suspeita de novo e negou os vistos. Pode até ser que fosse uma armadilha da direita, mas se a urna é segura, era só abrir o equipamento na frente deles e dizer: procura aí a fraude. O TSE vai fazer uma semana com uma urna aberta, demonstrações e visitas guiadas. Por que não colocar a urna na frente dos americanos e filmar a reação? Se ninguém encontrasse a fraude, pronto, a própria direita teria produzido a propaganda do TSE. Mas o Itamaraty preferiu fechar a porta. E 5 dias depois, o Lula disse isso aqui, ó. Que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não venha. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. É claro que apoiar candidato não é o mesmo que interferir na eleição. Mas o Lula tinha convidado o mundo inteiro, não tinha? Ele foi do pode vir montar comitê pro não mete o dedo aí, hein? O convite internacional durou menos que promoção de passagem aérea. O governo pode ter acertado na desconfiança, mas errou na resposta. Quem fala tanto em combater fake news perdeu a chance de mostrar a urna justamente pra quem desconfia dela. Porque fake news não desaparece quando você fecha a porta. Ela olha pra porta fechada e pensa o seguinte: tá vendo? Estão escondendo alguma coisa da gente.